Queridos irmãos e irmãs, hoje então a igreja celebrando essa solenidade de Pentecostes, nós concluímos o tempo pascal, né? Estamos agora saindo do tempo pascal e indo para o tempo comum da igreja. E aqui então nós celebramos essa Santa Missa, ela marca a missão, aliás, o nascimento e a missão da igreja. Então hoje podemos cantar parabéns para a igreja, né? A igreja nasce no dia de Pentecostes. É o dia que o Espírito Santo é enviado sobre a igreja reunida ali nos apóstolos. E é o Espírito que dá alma à igreja. É o Espírito Santo, podemos dizer que é a alma da igreja. Que nem nós, né? Nós temos uma alma. Quando não temos alma, o que nós somos? Não somos nada, né? Só um corpo. Então nós temos um corpo e uma alma. A alma nos dá vida. E é o Espírito Santo que dá vida à igreja. Então hoje nós marcamos com esta missa o nascimento da igreja. E São Lucas coloca então bem no dia de Pentecostes. Pentecostes para o judeu era uma festa antiga, que eles celebravam 50 dias depois da Páscoa. E ao mesmo tempo eles faziam uma festa das colheitas do trigo. Então era uma festa muito grande. Por isso que lá em Jerusalém tinha gente de todos os lados. Vocês ouviram a primeira leitura, né? Só gente da Média, partos, elamitas, Mesopotâmia, do Egito, do Ponto, da Ásia, da Frígia, Panfíria, enfim, todos os povos estavam reunidos lá, né? Naquele dia para celebrar o Pentecostes, as colheitas. E cada um falava a sua língua, né? Imagina a confusão que deveria ser, né? Nesse dia. E São Lucas aproveita bem aí, né? Para colocar então Pentecostes, o dia que todos estavam reunidos, cada um falava uma língua diferente, para relembrar, para fazer uma contraposição ao fato, que eu acho que todos aqui conhecem, do Antigo Testamento, a Torre de Babel. Já leram esse trechinho na Bíblia? Tentaram fazer uma torre para chegar até Deus, né? Olha a pretensão, né? Tentaram e claro, não chegaram de jeito nenhum, né? E Deus falou, vou fazer um negócio com esse povo, eu vou espalhar todo mundo. E aí então espalhou, e aí cada um falava numa língua diferente e ninguém se entendia, né? Quando ninguém se entende, todo mundo se esparrama, né? Então é o que aconteceu. São Lucas fala que naquele dia estavam todos reunidos, né? De repente, então, desce o Espírito Santo sobre os apóstolos e eles começam a falar a língua que o povo entendia. E o pessoal ficou abismado com aquilo, né? E aí, então, lembra que aqui, então, o Espírito Santo ele faz um movimento inverso. Se lá em Babel ninguém se entendia, a palavra Babel quer dizer isso, né? Confusão. Se lá ninguém se entendia, agora, com o Espírito Santo, todos se entendem. Porque ouvem as maravilhas de Deus na sua própria língua. Todos falam algo compreensível. Formam uma única família. Por isso, então, que São Lucas coloca nesse dia. Todos se entendem e se amam. Quem se entende, se ama. Esse texto também apresenta a igreja como uma comunidade de irmãos reunidos por causa de Cristo, animada pelo Espírito Santo. A ação do Espírito inaugura a missão da igreja, assim como inaugurou a missão de Cristo. São Lucas, no capítulo 4, antes de Jesus sair em missão, fala que Jesus foi para a sinagoga e lá deram um trecho do evangelho, do profeta Isaías, e ele leu: o Espírito Santo está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, né? Então São Lucas marca que o Espírito Santo começa a ação de Jesus e agora começa também a ação da igreja. Então a igreja é toda animada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo transforma profundamente os apóstolos, né? E une a todos numa comunidade de amor. Ou seja, todos os povos e culturas agora estão unidos.
E ali então São Pedro faz aquele belíssimo discurso que todos ficaram preocupados quando Pedro diz: e esse Jesus que vocês o mataram, Deus o ressuscitou e agora está na glória. E aí todos ficaram preocupados, né? E perguntaram: o que devemos fazer? Pedro então disse: convertam-se e cada um seja batizado. Naquele dia, 3.000 pessoas se converteram. Olha a maravilha já acontecendo no primeiro dia de Pentecostes, no primeiro dia de nascimento da igreja, né? 3.000 pessoas se convertem naquele dia. É a maravilha, né, do Espírito Santo. E na segunda leitura, São Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele não vem sozinho, ele vem com todos os seus dons, né? Então, no capítulo 12, Coríntios, São Paulo nos fala dos dons do Espírito Santo. E nós temos aí, se vocês olharem em volta da igreja, né? Aí tá tudo esparramado aí em volta, uns cartazinhos vermelhos, né? Escrito os dons do Espírito Santo. Vamos ler, começar daqui para cá. Qual que é o primeiro dom do Espírito Santo? Sabedoria. Depois, conselho. Depois, lá no final, temor a Deus, né? Do lado de cá, o dom do entendimento. Depois, o dom da piedade. Lá atrás, o dom da fortaleza. E lá no final, dom da ciência, né? São dons que nos ajudam muito, né? Primeiro, o dom da fortaleza. É a coragem necessária para enfrentarmos as tentações da vida, né? O dom da sabedoria nos dá o conhecimento da verdade revelada por Deus. O dom da ciência nos torna capazes de aperfeiçoar a nossa inteligência. O dom do conselho nos ajuda a sermos bons conselheiros e guiar o irmão no caminho do bem. O dom do entendimento, esse dom nos leva a entender e compreender as verdades da salvação reveladas na Sagrada Escritura. O dom da piedade nos orienta em todas as relações que temos com Deus e com o próximo. E o dom do temor de Deus nos ajuda a dar a Deus o devido lugar. Não é ter medo de Deus, mas nos ajuda a valorizar a presença de Deus na nossa vida. Só que temos só esses dons? Não, né? Temos muitos mais. Nessa leitura, não foi lida aqui hoje, mas ali São Paulo coloca muitos outros dons. Primeiro, o dom da fé, né? Depois, os dons extraordinários, o dom da palavra de sabedoria, o dom da profecia, o dom da palavra de conhecimento, dom das curas. Tem gente que tem o dom das curas, né? Dom dos milagres, dom das línguas, o dom do discernimento. Olha quantos dons. Dons extraordinários. Só esses dons nós temos? Não, temos muitos mais, né? Dons práticos, por exemplo, o dom de cantar, o dom de tocar, o dom de animar, né? Animar a comunidade. Também o dom de visitar, de fortalecer as pessoas com a palavra de conforto. Olha quantos dons nós temos. Então é importante, agora uma coisa importante que São Paulo lembra. Todos os dons é para o bem comum. Então o dom que eu tenho, e todos nós temos, né? Vocês podem até cada um depois fazer aí uma listinha de quais são os dons que você tem. Eu tenho certeza que você vai se admirar. Quantos dons que você tem? Aí seria a primeira pergunta. Quantos dons eu tenho, né, que Deus me deu? Aí uma segunda pergunta. O que eu estou fazendo com esses dons? Será que eu estou colocando a serviço da comunidade? Se eu não estiver fazendo isso, eu estou fazendo um pecado muito grande, que eu estarei negando os dons de Deus, ou seja, eu estarei enterrando os dons que Deus me deu. Não pode enterrar os dons, né? Nós temos que colocá-lo em prática, né? E quem coloca os dons em prática, gente, qual que é o primeiro beneficiado? É você mesmo, porque você vai crescer enquanto pessoa humana, né? E a comunidade também será beneficiada. Ou seja, quando nós colocamos os dons a serviço, todos somos beneficiados, a comunidade e nós também. Então São Paulo nos alerta sobre isso, aqui na segunda leitura. E nesse evangelho, São João, ele
ele situa aí a recepção do Espírito Santo na Galileia. Quando os apóstolos estavam reunidos a portas fechadas, ainda estavam sentindo medo, mas Jesus entra, saúda, a paz esteja convosco, e disse: como o Pai me enviou, também eu vos envio. E soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Esse sopro de Jesus, quem que soprou sobre a criatura no Antigo Testamento? Foi Deus, né? Quando formou Adão do barro, ele deu um sopro em Adão, Adão tornou-se um ser vivente. Esse mesmo sopro que Jesus dá sobre os apóstolos, vai recriá-los. Ou seja, eles que estavam mortos pelo medo, né? Pelo desânimo, agora eles reavivaram para uma vida nova. Quer dizer, o Espírito Santo dá a eles uma nova vida, né? Eles são uma nova criatura. E eles saem em missão para evangelizar. Também nós, né? Também nós, o Pentecostes aconteceu naquele dia, mas o Pentecostes continua. Todos nós temos o nosso Pentecostes. Você recebeu o Pentecostes na sua vida no dia do seu batismo. No dia do batismo você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ali foi o seu primeiro Pentecostes. Só que você era pequenininho, era criança, talvez não lembra, né? Depois você recebeu um outro Pentecostes. Quando foi? No dia da crisma. O dia que você foi crismado. Você foi ungido na testa com aquele óleo. Então, a partir daquele dia, você foi enviado também por Deus e recebeu o dom do Espírito Santo. Só que, será que ainda pode acontecer um outro Pentecostes na sua vida? Pode, pode sim. No dia que você realmente se converter, né? E disser: agora eu vou entregar toda a minha vida a Deus. Não adianta você falar que você já se converteu, não, porque a conversão é todo dia. Eu não acredito nessas pessoas que falam, até mudam de igreja e falam: agora me converti. Né? Isso daí é conversa para boi dormir, né? Isso não existe. Né? A conversão são passos que a gente vai dando. A gente se converte todo dia. Você vai se convertendo. Né? Quando você renuncia a alguma coisa má, quando você procura fazer sempre o bem, e você vai se transformando, então é o Pentecostes que vai acontecendo na sua vida. Então nós precisamos clamar o Espírito Santo. E outro detalhe importante: o Espírito Santo, ele só pode agir em você se você lhe der permissão para isso. Sabiam disso? Eu gostava muito quando o Padre Léo falava, né, que o Espírito Santo não nos violenta, ele não obriga. O Espírito Santo só age em nós quando eu me abrir a Ele. Então, se eu me abro a minha vida ao Espírito Santo, Ele agirá. Se eu me fechar, Ele não agirá. Olha que coisa maravilhosa, como que nos respeita, né? O Espírito Santo respeita cada um de nós. Se eu me abro, Ele pode agir em nós e maravilhas poderão acontecer. Se eu me fecho, Ele não vai agir. Portanto, precisamos abrir então nossa alma, nossa vida, nossa mente e nos abrirmos ao Espírito Santo. Vocês gostariam que o Espírito Santo agisse em vocês? Sim? Então vamos fazer essa experiência, vamos ficar de pé e vamos colocar a mão assim na cabeça do irmão que está do lado e peça o Espírito Santo para ele agora. Né? Pode ser um amigo, amiga, marido, esposa, né? E diga assim: Senhor, envia seu Espírito Santo sobre esta pessoa, e com o seu Espírito envia todos os seus dons, o dom do conselho, o dom da sabedoria, o dom do temor a Deus, o dom da fortaleza, o dom da ciência, o dom da piedade, o dom do entendimento, Senhor. E se for da vossa vontade, Senhor, envia sobre essa pessoa os dons extraordinários, que essa pessoa possa receber o dom do discernimento, o dom da profecia, o dom das curas, o dom dos milagres e, sobretudo o dom da fé.
Aumenta a fé dessa pessoa, Senhor, ainda mais. Abre agora o coração dessa pessoa, que possa ser agora a sua ação ser eficaz dentro dessa pessoa. Que ela receba agora o seu Espírito Santo. E você que está recebendo, diga: Senhor Espírito Santo de amor, age em mim. Que eu possa agora, Senhor, me colocar à disposição todos os meus dons a serviço da minha igreja, a serviço da minha comunidade. E também na minha família, no meu trabalho, em todos os ambientes. Que o Espírito Santo possa agir agora dentro de mim, dentro de cada um de nós. Que esse Espírito Santo agora me fortaleça para que eu possa me entregar completamente a Ti, Senhor. Espírito Santo, obrigado. Obrigado por este momento que Tu estás agora começando a agir na nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse Espírito Santo. Que esse Espírito Santo agora me faça um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, para a glória do vosso nome. Amém. Que coisa maravilhosa, né? E vocês podem ter certeza que agora vocês estão aí cheios do Espírito Santo. Muitas coisas boas vão acontecer. Amém?